Olá, sejam muito bem-vindos, muito boa noite, boa noite. Hoje nós temos mais um bate-papo com a Super Pipeliner. Que demais, gente, já encaminha essa live para o maior número de pessoas que você conhece. Não vamos perder tempo porque o nosso tema é fantástico. Eu tava super ansiosa para essa live, de verdade, porque hoje a gente vai falar bastante sobre a resolução do CFN, né? Então vocês vão ter oportunidade de perguntar também para uma profissional que participou ali de algumas decisões, que realmente vai contar um pouquinho pra gente sobre os bastidores. Eu já vou chamar essa profissional, mas eu queria mesmo que vocês pudessem encaminhar essa live para o maior número de pessoas, porque ela tem um contexto muito maior. Um contexto não só de pipeliners, não só um contexto local, mas um contexto federal, um contexto em que realmente ter esse tipo de discussão vai nos ajudar e vai ajudar muitos outros colegas nutris. Então já encaminha essa live para o maior número de pessoas. Eu já notifiquei aqui os grupos, já mandei aqui algumas mensagens, mas se você puder, já encaminha também, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitos outros profissionais. Muito boa noite, Adriana, tudo bem? E isso é importante porque, gente, estamos em 2022, em 2021 nós tivemos aí uma super notícia em relação à especialidade, uma das especialidades, que é a nutrição de precisão para o profissional nutricionista. E isso vai ter alguma repercussão, não é verdade? E a gente vai discutir hoje, então, qual é o tipo de repercussão, como nós podemos nos preparar melhor, o que nós esperamos, o que a gente pode esperar. E é claro que eu convidei para falar sobre esse tema uma super pipeliner, super dedicada, super estudiosa, uma pessoa incrível que eu quero que vocês conheçam hoje. Deixa eu chamá-la aqui e já realmente encaminha, gente, encaminha essa live para o maior número de pessoas para que a gente aqui possa realmente ter uma discussão muito proveitosa. Aproveita. Oi, Magda, linda! Tudo bem, querida? Oi, Tati. Oi, gente, tudo bem? É muito legal estar aqui conversando com vocês. Né, essa maravilhosa Tatiane Fuji aqui, que nos desbrava a nutrição de precisão. Olha, gente, aproveitem, ela é super expert nessa área. Eu estou tentando acompanhar o ritmo, mas é difícil, mas vale a pena, porque eu acho que é uma área sim, de ponta na nutrição, e tenho certeza que quem quiser seguir essa especialidade em nutrição vai ter assim muito sucesso aí pela frente. Muito bom! Uau, que demais, Márcia. Magda, primeiro, muito obrigada por aceitar o convite de falar aqui com a gente. Né? Aqui nós temos um público um pouquinho misto, tem nutri, tem médico e também temos alguns pacientes. E é muito importante essa nossa discussão. Vou tirar aqui, gente, os comentários, depois vocês encaminham as perguntas, tudo certinho, que eu tenho um pouquinho de dificuldade, eu preciso ver o rostinho da Magda. E para mim é uma honra tê-la aqui, tê-la em nosso grupo, no Pipeline, porque realmente é exatamente esse tipo de profissional que eu busco. Busco para estar junto, busco para me inspirar como pessoa, como profissional, e busco também para que a gente possa compartilhar e levar um conteúdo de qualidade para outras pessoas, para outros nutricionistas, e que esse conteúdo possa de fato ser ali disseminado. Então, para mim é um motivo de muita alegria, de muita honra e conversar com você sobre essa temática tão importante, não só no âmbito, sabe, local, como eu disse. Não é só assim, aqui eu não estou representando a Tati da cromatina, aqui eu estou representando vocês, nutricionistas, que também têm dúvidas. Muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas me mandam mensagem. Tati, agora, como que vai ser? E aí, gente, nós temos que esperar algumas respostas, né? Mas é importante, sim, a gente se mover. E eu queria já te pedir para você se apresentar para o pessoal e a gente já começa a nossa discussão, porque eu acho que é muito relevante a gente pontuar aqui algumas informações e no sentido de que o que é realmente a nutrição de precisão,
quais são as expectativas do Conselho Federal, quando vocês realmente elaboraram esse projeto, porque no início foi um projeto, foi ali, eu acredito, um brainstorm, o que nós vamos fazer, né? Quais são as possibilidades ali de realmente ampliar esse cenário e, ao mesmo tempo, determinar algumas especificidades, algumas particularidades de acordo com cada atuação. Mas antes da gente entrar nesse contexto, fala pra gente quem é a Magda, como a Magda conheceu a Tati também, eu acho que isso é muito importante. Eu já sei, mas aqui o pessoal ainda não sabe. Então, apresente-se, por favor, Magda. Certo, então, Tati. Bom, então, eu sou nutricionista, sou Uhum. formada há bastante tempo, até me perco nas contas, né? Mas também isso nesse momento não é tão importante. E fui professora de nutrição durante muito tempo, durante 34 anos, isso eu lembro. 34 anos eu fui professora de nutrição. E uma grande satisfação, muito feliz nessa minha atuação profissional. E realmente é uma gratificação muito grande assim, trabalhar com pessoas que são ex-alunos meus e que vão seguir a ciência da nutrição à frente. Então, eu fui professora de nutrição durante esse tempo todo, sou mestre e doutora em cardiologia e ciências cardiovasculares pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trabalho em consultório de nutrição clínica atualmente e sou estudante agora, né, com a Tati, sou estudante de nutrição de precisão. Então, isso quero deixar claro, né, para todos que estão assistindo agora, que eu acho que mesmo, né, depois de uma longa trajetória que eu tenho, eu continuo estudando, porque eu acho que a gente não pode parar. E isso na nutrição, e tenho certeza que em todas as outras áreas, é fundamental, porque o mundo continua andando, girando rapidamente, e nós não podemos parar. Precisamos continuar estudando, aprofundando os nossos conhecimentos para garantir um atendimento adequado para os pacientes. E se é profissional de outra área, é a mesma situação, não é só nutricionista. Todo mundo precisa continuar estudando. Uhum. Então, como eu disse, né, que continuo estudando, porque eu acho que eu quero dar o melhor atendimento para os meus pacientes, e isso eu só posso a partir do estudo contínuo. Então, é Que mais ou menos isso, Tati. Ah, outra coisa, né, que eu acho que eu esqueci de falar, um dos motivos pelo qual estou aqui, que realmente eu fui integrante do Conselho Federal de Nutricionistas na última gestão, que terminou agora em setembro de 2021, quer dizer, agora não, ano passado, nós terminamos a nossa gestão e entregamos, né, para os nutricionistas do Brasil inteiro uma resolução que Uhum. ampliou as especialidades em nutrição. Então, nós consideramos que tenha essa resolução, ela é uma resolução de futuro, porque Uhum. nós ainda não conseguimos ter a visão total dessa resolução hoje, mas daqui a 5, 10 anos, sim, nós poderemos Uhum. ver o quanto que a nutrição avançou no Brasil com estas especialidades. Então, foi um trabalho árduo, nós trabalhamos durante a pandemia, era somente reuniões virtuais, nós nunca tivemos encontro presencial, somente o último, mas conseguimos entregar esse documento muito importante, que é a Resolução 689, de 4 de maio de 2021, que estabelece ali 32 especialidades em nutrição. Anteriormente eram somente 5, e agora são 32. Então, foi Maravilha. um dos trabalhos que eu desenvolvi lá no Conselho Federal de Nutricionistas. Que demais, que demais. E eu me lembro quando eu conversei com você pela primeira vez por indicação da Glaube, né? E a Glaube que me apresentou a você, que fez ali a nosso meio de campo ali, a nossa comunicação. E olha como é importante, né? Eu já tiro vários aprendizados de tudo que você falou, mas um dos aprendizados que quando nós estamos realmente com pessoas que estão sempre em movimento, estudando, se dedicando, não importa o tempo de carreira, não importa a área que você decidiu lá atrás, você pode inovar, você pode melhorar, você pode aprimorar, é estar realmente com pessoas que podem te levar,
né, te dar algumas ideias, te dar algumas dicas e você pode realmente ter ali um salto muito importante. E eu me lembro muito bem quando a Glaubi comentou sobre você e hoje eu vejo vocês trabalhando juntas e é tão bacana, né? Tão gostoso. E isso é muito importante, por quê? Porque realmente é uma semeadura. Tudo que nós estamos fazendo, toda a sua contribuição com o grupo que vocês deixaram lá para o CFN, é realmente a nossa semeadura. E algo muito importante, eu gostei muito quando você falou estudante de nutrição de precisão. Nós somos eternos estudantes, não adianta, né? Por mais que tenhamos ali algumas publicações, tenhamos estudado um pouquinho antes, algumas informações um pouquinho mais frescas, não tem problema. O mais importante é que a gente sempre tenha essa vontade por mais, por querer ajudar, por querer realmente compartilhar, por querer realmente contribuir na vida do próximo. E isso é muito, muito relevante, né? Muito importante. E algo que você colocou que deu aula durante 34 anos. Olha só, depois, né, a Magda ela faz parte da segunda turma de Pipeliners. E agora na sétima turma, depois de mais de um ano, entrou uma pipeliner que é ex-aluna dela, da faculdade, né? A Silvia. E eu vou fazer live com ela quinta-feira. Olha, foi coincidência, agora que eu me lembrei. Super coincidência, muito bom. E realmente o trabalho de vocês e a contribuição de vocês para o CFN em relação à nossa área de nutrição de precisão, a gente ganhou mais visibilidade. E com certeza quero super agradecer a você, a todos os outros membros, porque quando essa resolução saiu, nossa, eu comemorei demais. Eu fui assim, né, a gente já esperava, enfim, mas eu comemorei muito porque é esse olhar. É esse olhar que o Conselho Federal ele deu, né? Aqui na região 3, a gente já tem algumas portarias, a gente já tem algumas discussões a nível mundial, a nível brasileiro, ali, a nível nacional, a gente já tem algumas contribuições científicas e algumas discussões, mas nada que viesse do conselho ainda, até então, né? Nada que viesse assim como uma autoridade para a gente. Então, isso foi muito importante mesmo. E abre um leque de discussões, como você colocou. Nós não temos todas as respostas, mas as perguntas foram iniciadas, né? Eu sempre falo isso, perguntas nos movem, as perguntas elas nos movem a buscar essas respostas. E algo que é muito importante, Magda, é que quando a gente observa esse cenário em todas as áreas, mas voltando aqui para o cenário da nutrição, quando a gente observa uma área em ascensão, se a gente pelo menos não começar a observar, não começar a se aprofundar, não começar a questionar, a gente vai ficar para trás, né? E o conselho ele foi muito estratégico nesse sentido, né? No sentido de que, olha, talvez nós não tenhamos todas as respostas, mas então é importante abrir esse leque para que as pessoas possam ser mais motivadas a buscar essas respostas. Então é exatamente essa semeadura, foi realmente uma semeadura. Mas conta aqui pra gente como que foi essa discussão, né? Porque também vocês pegaram um tempinho mega complicado, que foi esse tempo aí de pandemia, muitos desafios. Mas assim, como que surgiu esse assunto da nutrição de precisão? Porque as outras áreas são áreas mais conhecidas, já existiam as outras áreas e foram aprimoradas, mas e a nutrição de precisão? Quando que vocês tiveram a primeira discussão? Como que você se lembra que assim surgiu assim, nutrição de precisão? O que é isso, né? Porque para algumas pessoas estava muito, muito distante. Como que foi esse primeiro olhar, inclusive do grupo? Conta aqui pra gente. Bom, foi bem interessante, porque assim, Tati, eu estava nesse grupo, então, fazendo a proposta das especialidades, nós tínhamos a Uhum. possibilidade de ampliar muito, né? E a gente fez bem um brainstorm, né? Vamos assim, o que vem pela frente? E daí estava lendo um capítulo de um livro da doutora Silvia Cosolino, né? Grande, grande querida amiga, e tinha sobre genômica nutricional. Eu disse, mas tá aí, vamos lá, gente, vamos ver o que é isto. Vamos atrás da genômica nutricional. Daí eu fiz a proposta dessa área genômica, nutrigenética, enfim, eu não sabia o que era naquele momento, né? Isso foi em novembro de 2020, do ano de 2020. Então eu fiz a proposta, tanto no grupo do CFN, quanto no grupo do CRN2, que é o Conselho do Rio Grande do Sul. E Uhum. daí, numa das reuniões, a Glaube participou.
E a Glaube trouxe algumas informações. Ela disse, estou começando a estudar essa área. Eu disse, bom, Glaube, então vamos ver mais, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esta área. Daí a gente discutiu, trocou ideias, enfim, ela me falou de você. Ela disse, Magda, conhece a Tatiane Fuji? Eu disse, não, eu não conheço. Ela disse, então eu vou te apresentar. Me mandou o teu contato, imediatamente tu me respondeu. Eu disse, Tati, eu quero fazer o curso para tentar entender o que é nutrição de precisão. E daí, então, foi um traçado, né? Um caminho que a gente seguiu. E eu levava sempre para o CFN esta proposta, nutrição de precisão. E as pessoas não sabiam bem o que era nutrição de precisão. Então, nós fizemos uma consulta, o CFN fez uma consulta para a doutora Aderusa, do CRN 1, né, se eu não me engano, é do CRN 1, e ela disse, olha, o nome mais adequado para ser utilizado é nutrição de precisão. Bom, e daí o responsável lá pelo CFN no Jarez, ele disse, se ela disse, está dito. Tá Então dito. a gente não teve outra dúvida, é nutrição de precisão. E claro que isso foi o primeiro momento lá em novembro de 2020, enfim, tudo foi muito discutido ainda, e em fevereiro de 2021 fizemos uma reunião com muitos especialistas dentro da área de nutrição de uma maneira geral, e cada um trouxe as suas contribuições. E daí então decidimos que o nome seria este, nutrição de precisão, com todas as suas possibilidades que abarcam, né, a nutrição de precisão. Então, a gente, né, depois eu estudando um pouco mais, eu fui vendo tudo que tem junto, e daí tenho certeza que o nome foi adequado. Mas então foi exatamente essa história, assim, foi uma... eu disse, né, eu li um capítulo de livro da doutora Silvia Cosolino, que eu ganhei dela, inclusive, um dos livros que eu ganhei dela, porque ela era conselheira federal junto comigo. Então, e um deles é Genômica Nutricional, escrito por algumas de vocês, né? Sim. E daí veio aquela pulguinha, assim, Magda, pensa um pouco melhor sobre isso. E fui pensando, falei com a Glaube, que também, né, é super incentivadora, e daí surgiu Nutrição de Precisão. Tati, eu acho assim, ó, que que é uma das áreas, que é a área que eu estou acompanhando, né? Dentro de todas essas 32 áreas de especialidades, é a área que eu estou acompanhando com mais atenção, porque eu estou acompanhando com vocês, né? E tenho certeza que é a área que está assim, deslumbrando muito mais os profissionais. Os nutricionistas, aqui eu me referindo a nutricionistas, né? Eles estão muito mais motivados dentro dessa área de nutrição de precisão do que as outras áreas que já existem há mais tempo. Então, eu acho que nós acertamos quando tomamos esta decisão, porque eu tenho certeza que é uma área de futuro, e a gente bem sabe, né? Que é uma área de futuro, dentro da medicina de precisão e de outras áreas também que estudam toda a parte genética do indivíduo. Eu tenho certeza que é o nosso futuro. E daí eu digo uma coisa para vocês. Quando eu era professora de nutrição e dietética, lá na faculdade, lá por há muito tempo atrás, 2015, 2016 mais ou menos, eu dizia para os alunos assim, gente, pensem bem, daqui a algum tempo vocês vão pedir o exame genético do paciente e a partir do exame genético vocês vão fazer a prescrição dietoterápica. Só que naquela época a gente ainda não tinha isso muito claro, né? Era uma coisa assim que eu lançava na cabeça deles e eles ficavam imaginando, assim, né? Eu também não tinha nem ideia. Mas eu achava que era esse o futuro. Então, vê bem, né? Como são as coisas. E tenho certeza, né? Que as pessoas gostam destas informações, né? Gostam de pesquisar como é que funciona o nosso organismo. Ele funciona a partir dos nossos genes, de qualquer maneira, né? Pois é, e é exatamente sobre isso que eu queria até puxar um pouquinho essa conversa. Porque quando a gente pensa nas outras áreas, né, não tem como, por exemplo, você vai tratar de um paciente renal, de um paciente cardio, de um paciente oncológico, mas o primordial é você entender qual é esse perfil genético, como eu posso otimizar a entrega de nutrientes para esse paciente, né? Porque cada um tem uma recomendação exclusiva que a gente ainda não tem todas as
as respostas, mas a gente sabe como priorizar, pelo menos, alguns nutrientes. Eu acho que é por isso que a nutrição de precisão, ela chama tanta atenção. E você que está chegando aqui, que ainda não entendeu o que é nutrição de precisão, a nutrição de precisão, ela é bem abrangente. Então, ela tem ali, eu sempre falo que é como se fosse o guarda-chuva da nutrição de precisão. A gente considera tanto o perfil genético do paciente para identificar predisposição genética. Então, essa predisposição genética não é diagnóstico, é realmente uma predisposição, um risco associado. Então, risco associado para doenças cardio, um risco associado para diabetes, para obesidade, é um risco. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente consegue entender como que é essa possibilidade de metabolizar alguns nutrientes. Então, se a pessoa ela tem alteração em receptor, em transportador, em algumas enzimas, e isso vai ser relevante para a gente trabalhar com essa prioridade. Ao mesmo tempo, nós precisamos ingerir esses alimentos, precisamos metabolizar, e aí é que demanda também uma outra área da nutrição de precisão que é muito importante, que é a avaliação desse perfil de saúde intestinal, porque não adianta eu ficar só suplementando meu paciente se ele não responde de uma forma de ter aqueles nutrientes mais biodisponíveis. Então, eu preciso pensar nessa biodisponibilidade também. E, além disso, quais são os resultados dessa interação gene, nutriente, ambiente, saúde intestinal, bactérias intestinais, né? Porque a gente consegue fazer um exame avaliando o perfil de bactérias intestinais, isso é bem interessante também, faz parte da nutrição de precisão, mas a gente também consegue avaliar a metabolômica desse indivíduo. Então, o paciente tem alteração genética, eu prescrevi esse alimento ou esse nutriente. Eu estou modulando em conjunto o perfil intestinal. Mas será que ele está produzindo os metabólitos que ele deveria produzir? Será que ele está tendo benefícios com essa intervenção ou será que não? Então, a gente avalia na metabolômica esses metabólitos. E o que eu acho mais lindo, eu estou pensando aqui, eu estou falando, mas estou pensando naquele prato da nutrição de precisão, né? Que eles consideram os hábitos do paciente e o comportamento alimentar, além de estilo de vida como atividade física, por exemplo. Então, isso é muito bacana, porque muitas vezes as pessoas acham que vai fazer um exame genético, vai ser algo mandatório, vai ser ali evitar e consumir, né, e priorizar, e não é bem por aí, porque por mais que você tenha um composto bioativo antioxidante, se o profissional realmente souber interpretar, realmente for um estudioso, ele vai olhar o que é regional para você, o que está de mais fácil acesso. Então, vamos priorizar esse alimento. O que você gosta? Então, não é somente você olhar para um estudo e falar assim, não, aquela população consumiu ali mirtilo, então todo mundo tem que consumir mirtilo. Mas quais são as propriedades desse mirtilo? Quais são os efeitos desse mirtilo? Mas será que nós não temos um alimento parecido, pelo menos? Será que não existe um alimento ali em que o paciente tem mais acesso, isso facilita a adesão dele à dieta? E a adesão também é um outro ponto crítico para a aplicação da nutrição de precisão. Porque se eu não tenho adesão, eu não consigo evidenciar se realmente aquela estratégia personalizada ela teve algum benefício. Então, olha só como é abrangente. E um profissional para entender de tudo é bastante também. Mas esses profissionais precisam estar capacitados. O próprio Conselho Regional, ele diz, e o posicionamento da SBAN também, e o consenso mais atual da Associação Americana também diz isso, falando sobre a capacitação do profissional. Então, não adianta sair pedindo um monte de exame. O conselho, né, agora ele realmente considera a nutrição de precisão como uma possibilidade de especialidade do nutricionista. Vou lá e começar a prescrever um monte de exame sem saber realmente montar esse quebra-cabeça, porque é um quebra-cabeça. Você vai pegar um exame genético, você tem tantas informações para montar esse quebra-cabeça, e daqui a pouco você pega um exame de microbiota, de microbioma intestinal, daqui a pouco você pega um exame de metabolômica, e aí como você vai montar esse quebra-cabeça e como você vai passar realmente estratégias de intervenção para o paciente. Então é muito mais abrangente do que somente avaliar genética e ali ter algum consumo. E eu
gostaria muito, assim, de pegar muito, eu pego muito no pé sobre isso, porque não existe uma resposta única, não existe uma dieta única, porque quando a gente pega alguns laboratórios que tem ali a prescrição, parece que é a prescrição independente da idade, independente do objetivo, independente das comorbidades, da história do paciente, e aí aquilo vira um protocolo e isso massifica. A nutrição de precisão, ela vem ser mais assertiva. Por isso que ó, o olhar direto para o paciente é entender essas demandas, as necessidades pontuais desse paciente. E isso faz a diferença para o profissional. E eu acho que é por exatamente tudo isso que os profissionais que têm ali sua bagagem em outras áreas começam a olhar com um brilho nos olhos a nutrição de precisão, porque eles começam a se perguntar: eu tenho pacientes que não respondem a essa dietoterapia, será que a resposta está na genética? Será que eu posso ajudar ainda mais meus pacientes com esse conhecimento? Então, é muito realmente importante e as pesquisas elas estão evoluindo. Né? A gente ainda não tem o nosso projeto Genoma Brasileiro, né? A gente tem o projeto Genoma Humano, que é algo mundial, é multicêntrico, mas não tem ali a sequência do genoma dos brasileiros ainda. Existem alguns estudos e alguns projetos em vigência estão ainda genotipando. Então é muito importante porque quando esse conhecimento chegar a ficar mais disponível para a gente, porque ele já está disponível, quando ele realmente for finalizado, esses projetos forem finalizados, aí sim as oportunidades vão aumentar. Mas vão aumentar para quem estiver preparado. Né? Porque ó, o conselho, aí vão lembrar, nossa, em 2021, dia 4 de maio, o conselho já falou sobre isso, já teve o reconhecimento, já mostrou essa possibilidade e até hoje eu não me preparei. Então, realmente é você semear, você observar essa informação e falar o que, que eu posso fazer, né? Como eu posso me preparar? E Magda, dentro de toda a sua vivência acadêmica, atuando na prática clínica, observando outros profissionais também, né? Porque ainda mais com esse olhar aí acadêmico de docência, você olha o profissional, você já entende algumas características que são bem relevantes. Mas para a área de nutrição de precisão, né? Qual que é a sua perspectiva em relação a esse perfil do profissional? Porque é um profissional que vai ter que ter algumas habilidades que não estão, inclusive, no currículo da graduação, né? Então, esses profissionais, no primeiro momento, ele tem que buscar por fora. Então, qual que é a sua perspectiva em relação a essas características principais? O que você consideraria que hoje, a pessoa que quer começar hoje, eu quero estudar hoje, eu vi a live, me apaixonei, quero começar hoje. Quais são as principais características que você considera que são relevantes para que esse profissional ele consiga realmente se preparar para esse futuro que já é uma realidade? Pois é. Então, realmente, quem busca os conhecimentos nessa área, penso eu, né, que é uma pessoa que tenha que ter, assim, tem que ter disciplina para estudar, porque a gente estuda muito, né? A Tati, ela é super estudiosa nessa área e a gente não sabe um décimo do que ela sabe, 1% do que ela sabe. E quanto tempo que tu estuda, né, Tati? Então, precisa realmente ter uma dedicação, estudar, enfim, né? Ter uma visão mais ampla do paciente, uma visão além do paciente, no sentido de que se tem uma queixa que muitas vezes a gente não dá conta, não se dá conta, desculpe, o paciente se queixa, sei lá, de um desconforto qualquer e, puxa vida, aquilo ali pode ser alguma alteração e eu posso melhorar através de uma orientação alimentar para ele, de uma dieta. Então, a gente tem que ter essa visão, eu digo assim, além do paciente, é tentar ver como é que ele é na vida dele, e não só na vida fisiológica, mas na vida emocional dele, né? Ou como as coisas interferem na vida dele, como é que ele reage perante as situações, né? Então, o profissional que vai trabalhar nessa área, ele precisa desenvolver também estas habilidades da percepção, do acolhimento, da escuta do paciente. E a Tati sempre diz para a gente, né, que estou repetindo o que ela diz, que não é numa consulta que a gente consegue passar tudo para o paciente. Não, a gente é um tratamento. A gente fala uma vez, fala outra. Daí lá na quinta ou sexta o paciente vai se dar conta daquilo que a gente falou e vai perguntar de novo. Então, o nutricionista tem que ter essa paciência também, essa calma e tranquilidade para poder acolher bem o paciente.
E é claro, tem pessoas, né, tem profissionais enfim, têm outros interesses. E eu acho que não tem erro nenhum, muito pelo contrário. Muitas vezes o pessoal lá da área do esporte quer resultados mais rápidos, e quem está no esporte também, né, busca isso com mais rapidez, com mais ênfase. É um pouquinho diferente daquele paciente que está um pouco mais debilitado em função de alguma patologia, alguma alteração. Então, o nutricionista ele precisa ter este cuidado, essa escuta do seu paciente. Então, eu sempre acho, assim, sempre digo, né, dizia para os alunos e continuo falando com quem me escuta, que nós somos grandes ouvidos, nós somos muito mais ouvidos do que boca, a gente deve muito mais ouvir do que falar, porque muitas vezes uma pequena resposta do paciente esclarece todo o problema que a gente não conseguia resolver antes. Então, eu acho que o nutricionista ele tem que ter ele tem que ser assim um super nutricionista, né, para poder atuar em todas essas áreas. Mas a gente não começa sendo super nutricionista. A gente começa aos poucos. Estuda algumas coisas, volta a estudar bioquímica, volta a estudar a fisiologia, estuda, né, a parte de nutrição de precisão. O estudo ele é fundamental. E só para agora exemplificar um pouquinho para vocês, esses dias eu estava assistindo umas aulas do professor William Regis e falando da fitogenômica. Gente, eu fiz fiz uma especialização em fitoterapia. Eu disse, puxa vida, mas a fitogenômica, para mim, é assim, o suprassumo do conhecimento, porque eu uno duas áreas que eu acho muito interessantes. E como a fitogenômica tem coisas importantes para explicar, que lá antes, quando eu só estudei fitoterapia, eu não entendia, mas agora as coisas estão automaticamente estão se respondendo para mim. Então, É, eu acho que o nutricionista que trabalha nessa área tem que ser muito curioso também, ir uhum. atrás das suas dúvidas, tentar esclarecer as suas dúvidas. Exato. E é muito interessante porque você começa a observar que o paciente ele começa a ter alguma resposta que, se você comparar um tratamento tradicional e um tratamento de precisão, uma intervenção de precisão, você consegue realmente observar que a tendência desse paciente é ganhar tempo. É ganhar tempo no sentido de que, poxa, eu vou ficar tentando ali tantos quantos fitoterápicos, vou tentar ali quantos nutrientes isolados, sendo que o perfil genético do paciente me encaminha para um outro direcionamento. Eu costumo dizer que essa informação ela é um GPS. E esse GPS, ele fala para você agora, daqui a 100 metros vire à direita, vai ter uma rotatória, pega a segunda saída, ele te avisa, ele te mostra, tem um buraco ali na frente, então vamos mudar de rota, né? Aqui tem menos trânsito, você vai ganhar tempo. Então é exatamente um direcionamento. Agora, se eu vou conquistar aquele resultado, né, diminuir aquele risco, diminuir a chance daquele desfecho desfavorável, depende das minhas ações. Quando você colocou a parte do esporte, eu vejo a nutrição de precisão no esporte fantástica, porque eles, como precisam apresentar, principalmente quem atletas, eles precisam apresentar resultado, porque se eles é a profissão, né? É a profissão deles, se eles não tiverem resultado, como que eles vão ter patrocínio? Se não tem patrocínio, como que eles vão, né, continuar a carreira deles? Então, são muitas questões envolvidas. E se eles se lesionarem, quem que vai jogar por eles? Quem que vai atuar por eles? Não tem um substituto, né? Não é como se a gente quebrar um pé, a gente consegue ainda movimentar as mãos, enfim. Então, é muito importante realmente trabalhar com a prevenção. Prevenção de lesão, prevenção de alterações de estresse, porque um paciente, né, um atleta, ele tem uma carga, uma sobrecarga de estresse oxidativo grande. Então, Tati, então coloca polivitamínico. Não, não é assim, porque o excesso também é prejudicial. Então, eu consigo entender essas questões, a questão da emoção. Então, o cara, ele treinou 4 anos para as Olimpíadas, chegou no dia da Olimpíada, ele tem um piripaque, que ele comeu alguma coisa que fez mal para ele, e aí ele tá mais sensível, o intestino mudou tudo, ele tá nervoso, ele tá ansioso, tá preocupado, dormiu mal. Olha só quantas questões que parecem ser pequenas, mas que se a gente for trabalhar
com uma equipe multi também. Eu acho que isso é muito importante, não é só o profissional nutricionista que é o responsável, mas esse resultado ele pode ser também distribuído e cada um na sua área pode contribuir para a vida desse paciente, com certeza, né? Então, se eu tenho lá na prescrição de um exame de nutrigenética que eu pedi, veio um exame de esporte, então eu posso. Olha, eu queria conversar com um professor que te acompanha nos treinos, porque eu acho que é importante ele saber que você tem essa predisposição aqui de tendinopatia. Eu não sei o exercício que você está fazendo e eu não sei se ele sabe disso, porque isso pode te comprometer. Aí não adianta eu ficar te dando um colágeno tipo 2 para o resto da vida. Se você está se matando lá no exercício que você não pode fazer, não pode executar dessa maneira, tem que ter uma preparação. Algo tão simples, mas que pode, assim, fazer a pessoa crescer em pouco tempo, como se ela tivesse assim um crescimento de muito tempo. Então eu vejo na nutrição de precisão realmente o encurtamento desse tempo, ganhar tempo. E tempo é uma moeda que não tem troca. Você não consegue ir lá na padaria e falar assim, moça, me vê assim 5 meses da minha vida. Você não consegue, né? Você não consegue em lugar nenhum e trocar por dólar. Você não consegue. Por quê? Porque o tempo é a única moeda que você não consegue trocar. Então, quando você pensa em otimizar, imagina aquele paciente que está depressivo porque a medicação não está funcionando, aí você vai lá e coloca um fitoterápico que está piorando ainda mais em vez de ajudar. E aí você consegue entender, poxa, mas esse fitoterápico e essa medicação passam pela mesma via. Eu vi no exame que o paciente ele tem alguma alteração. Deixa eu conversar com o médico dele, que às vezes o médico ainda não conhece, ou às vezes o médico ainda não percebeu que esse fitoterápico passa na mesma via. Enfim, sejamos nós as pessoas que vão realmente abrir os olhos dos outros profissionais também, porque é tudo muito novo, mas nós estamos levantando essa bandeira. Nós realmente estamos colocando à disposição dos pacientes, uma vez que os laboratórios já estão aqui no Brasil, nós precisamos nos mover, porque é diferente falar assim, não, Tati, mas não tem laboratório aqui, meu paciente ele nem vai ter acesso à informação. Nós nos enganamos quando temos esse pensamento, porque o paciente pode ir lá e comprar, assim como tá comprando uma bolsa na internet, compra lá o exame, chega no consultório, doutora Magda, trouxe aqui um presente para você, de uma apostila de 200 páginas, queria muito que você interpretasse para mim, né? Lesse aqui para mim, me ajudasse a entender, porque eu não estou entendendo, porque não é o papel do paciente entender por si só. E eu sempre falo isso, sempre repito. Quando a gente vai prescrever um exame de nutrigenética, a gente precisa conhecer o paciente antes. Imagina só, esse ouvido, que já tem que ser grande para a gente escutar, escutando ainda os anseios dele, porque ele fez o exame, ele quer um resultado e ele quer saber. Imagina a sua consulta, eu sempre penso assim, né? Chegou lá no consultório, primeiro paciente às 9 da manhã, cheguei às 8 para arrumar, para tomar um café, enfim, para ficar preparada. Aí o paciente entrou às 9 com o exame genético, primeira vez que eu vou ver esse paciente, vou precisar coletar muitas informações, fazer antropometria, conhecer, aí ele levou o cônjuge, que também fala bastante, imagina só. A consulta de 1h30, 2 horas que a gente está acostumado se torna em 3 horas, 3 horas e meia, que não é difícil. E aí você já tá assim esgotada, já chegou o horário, né, do almoço, fala assim, não, deixa eu almoçar, pelo amor de Deus. Imagina só o quanto que o último paciente vai receber da gente, né? Assim, pensando no nosso cansaço também, no cansaço deles, porque 3 horas de consulta falando de um assunto que parece abstrato para o paciente é muito complicado. É muito mais fácil. A gente, olha, nesse momento vamos trabalhar com uma dieta de adaptação, vou entender as suas demandas, vou entender o que é importante de uma forma qualitativa, vou prescrever o exame, eu acho que para você é importante. Eu acho que o profissional, por mais que tenha essa habilidade, ele tem que saber o tempo certo de prescrever. Porque se ele prescrever no momento em que o paciente não tem chances de fazer adesão, é mais um peso. Eu penso muito nisso, Magda. Eu queria saber a sua opinião também, porque assim, eu fico pensando, o paciente, por exemplo, ele não está conseguindo emagrecer, vamos pegar assim, que é a grande queixa da maioria, ele não consegue ir para academia todo dia, ele sente dor, ele sente pressão da sociedade, ele ainda tem que trabalhar com a compulsão, ele não está conseguindo se adequar na terapia, a medicação não está funcionando, o intestino não tá bom, ele tem pressão de todos os lados e ainda mais no teste genético. Então, eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Você acha mesmo que o profissional precisa saber o tempo certo? Por mais que ele tenha habilidade, por mais que ele seja excelente, que ele peça para a maioria dos pacientes, mas você não acha que tem que ter um tempo certo para todas as coisas?
Ah, sem dúvida, Tati. Eu acho que o paciente tem que estar pronto para fazer o teste genético. Não é como o exame de sangue que a gente faz mais corriqueiramente, né? Então, ali avalia alguns parâmetros. Não, o exame genético ele tem muitas informações. Então, se o paciente, inclusive, está fragilizado por alguma situação, eu acho que o resultado do exame genético ele pode até piorar, né, essa fragilidade dele. Então, o nutricionista tem que ter um pouco digamos, esta visão, esta calma e a paciência para enxergar o momento certo. É claro, tem alguns pacientes que já chegam assim, atropelando a nutricionista, dizendo, eu quero fazer um teste genético. Mas nós somos os profissionais, nós é que temos que saber o momento. Será que esse é o momento? É como você disse, olha, vamos fazer uma dieta de adaptação, vamos ver como é que você segue a dieta, para ver se até que ponto as alterações que eu vou propor a partir dos resultados do exame genético realmente vão surtir efeito. Porque senão a gente ainda faz uma dieta um pouquinho mais modificada e é mais difícil o paciente seguir. Então, eu Uhum. acho assim, eu sempre fui né, da cautela em relação ao paciente. Então, vamos devagar, vamos ouvir, vamos conhecer, vamos estar prontos, né? Daí pode ser que o nutricionista diga assim, ah, não, mas o paciente foi embora, foi para outro nutricionista. Bom, eu tenho certeza que se o paciente sentiu segurança na sua conduta, viu, olha, ela não quis pedir agora, talvez eu não estivesse preparado, eu tenho certeza que ele vai voltar. Ele pode até ir em outros nutricionistas, mas ele vai voltar para você porque vai dizer, não, eu sei que ela é a pessoa que sabe bem e vai me dar o acompanhamento que eu preciso. É, é diferente, né? Do que aquele paciente, do que a gente ter assim, entrar no jogo do paciente, né? Ah, não, ele quer, então eu vou fazer. Não, eu acho que, né? Isso aí é bem eu acho, a minha posição, né? Que a gente tem que ter cautela, porque não é assim para todo mundo que a gente pode pedir de primeira vez o exame, né? Eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho, né? E nós também temos que estar mais tranquilos em relação ao paciente. Será que esse paciente ele vai, de acordo com os resultados que ele vai ter o entendimento que a gente precisa ter do exame, porque a gente sabe que algumas vezes o exame traz algumas informações que nem sempre são as mais agradáveis, né? Principalmente quando existe alguma doença familiar. Então, a gente tem que ter essa calma, essa paciência, este cuidado com o paciente, né? É, e eu acho que o nosso papel também, mesmo que esse paciente ele não seja atendido por nós, mas aqui nas redes sociais tem muita gente que passa, que entra e sai. E eu levanto algumas bandeiras. E uma das bandeiras que eu sempre pensei em levantar mesmo, e cada vez mais isso é mais forte, é que os pacientes, por mais que eles tenham, sabe, investir, como investir, tenham dinheiro, eles tenham informação, eles não comprem sem nenhuma prescrição. Ah, por que, Tati? Você quer tirar o direito? Não, quem sou eu para tirar direito? Mas é que o direito que você usa de uma forma indevida, ele acaba sendo um prejuízo tão grande para você, porque é exatamente o que a Magda colocou, porque se você não estiver preparado, claro, não existe assim um julgamento para você ter alguns critérios de preparação ou não. Não, existe um processo. E dentro desse processo, o profissional vai saber qual é o melhor caminho para você, a melhor estratégia, o melhor tempo. Porque às vezes o teste genético ele é mais um peso que o paciente joga ali nas costas dele e começa a se apunhalar, sabe? Às vezes a gente acha, nossa, Tati, tá sendo dramática, mas não é não. Não é. Imagina um paciente que ele tá sendo pressionado pela sociedade, pela família, que ele não emagrece, porque ele não consegue se adequar, porque ele não é produtivo no trabalho, porque isso, porque aquilo, e ele é compulsivo, e ele não consegue se ajudar na terapia, a medicação não tá dando certo. Muito pelo contrário, tem medicações que, se não tiver um efeito positivo, tem efeito negativo, e o negativo é aumentar a síndrome metabólica. Então, imagina só, aí quando você explica para ele, olha, o cenário é esse. Ah, mas você não trabalha com exame genético? Trabalho, mas eu trabalho de forma consciente. Então, vamos nos conhecer. Vamos tentar primeiro, vamos tentar observar. Eu vi que você toma muito medicamento, e isso é importante. Não adianta eu ficar te dando suplemento
Se o medicamento não está funcionando, eu não vou tirar o medicamento, mas eu vou conversar com um profissional que te acompanha. Eu vou identificar ali, às vezes, é o horário que você consome, às vezes é um outro fator que também está envolvido. Quantas pessoas voltaram a fumar, voltaram a beber nessa pandemia? Por ansiedade, por medo, por preocupação, por N motivos. E isso interfere com certeza. Aí ficaram mais sedentárias, né? Até hoje, outro dia eu estava num grupo de mentoria, até hoje tem algumas pessoas que ainda se sentem inseguras de voltar para academia, né? E aí, com isso, diminui a atividade física. Então, nós precisamos respeitar. Então, a nutrição de precisão, ela não ela não determina nada. Ela mostra as possibilidades e o profissional vai adequar essas possibilidades, como eu comentei. Não adianta nada eu passar um plano alimentar maravilhoso para o meu paciente, exclusivo, personalizado, de precisão, enfim, né? Com todos esses nomes lindos, tudo bem avaliadinho, tudo bem determinadinho, mas o paciente, para ele não ter nenhum tipo de valor. Não porque ele está desvalorizando o nosso trabalho, porque para ele, naquele momento, ele fala assim: ah, é mais uma coisa. Sabe, mais um fator para eu administrar. Então, isso é muito importante. O profissional, ele realmente ele precisa dessa preparação. Só que isso, por enquanto, a gente não tem na graduação. O ano passado, quantas universidades me procuraram para ser coordenadora de curso de pós? Eu falei, gente, eu recebi vários convites para ser coordenadora de curso de pós, porque a nutrição de precisão ela está crescendo. Está crescendo. Então, isso é muito importante porque o conhecimento está sendo disseminado. Mas eu acho que essas questões, né, porque muitas vezes é o conhecimento científico, mas o conhecimento humano. Então, quando a gente vem para um grupo, então a Magda traz a experiência dela, eu falo da minha, a Glauber fala da dela, os pipeliners trocam experiências que não estão nos livros. Isso que eu acho lindo do grupo. É exatamente por isso que eu procuro. Porque quando ela me fala, olha, eu já tive uma experiência de que um outro profissional pediu o exame para uma paciente, na hora que eu fui fazer a interpretação, porque eu que fazia a interpretação, a paciente começou a chorar e eu não estava entendendo porque a paciente estava chorando. E eu falei assim, eu olhei assim pro profissional e fiquei assim, né? Ninguém me avisou nada. E eu também não cheguei a perguntar, tô acostumada a falar com aquele tipo de paciente, mas ela começou a chorar. Ela falou assim: ai, desculpa, tô chorando aqui porque eu acho que eu não deveria ter feito esse exame. Eu falei assim, mas por quê? Não, é porque eu me lembro quando eu recebi o resultado do meu exame, porque a minha mãe morreu de câncer de mama e no dia que eu recebi o resultado do meu exame, eu não sabia, mas a minha irmã também estava recebendo o resultado do exame dela e nós duas tínhamos a mutação. E nós duas fomos para quimioterapia na mesma época. Então, eu acho que eu não deveria ter feito. E aí, como que você fala para o paciente que já investiu, né? Que ele, ó, nossa, você tá certo, realmente não dá para fazer isso, né? Então aí a gente tem que trabalhar, olha, fica calmo, mas aquele exame foi um exame assim, e aí você agora já tá melhor, né? Você tem que certificar de tudo isso. Você agora já tá bem, então calma, não é um exame para, não é uma sentença, não é um destino, mas é uma predisposição. Vamos aqui trabalhar porque, olha, você pode ter alguns nutrientes aqui que você está consumindo que as suas células não estão recebendo. Vamos otimizar, vamos priorizar esses nutrientes. E às vezes, gente, a gente não aborda todo o exame ali naquela consulta porque o paciente já está fragilizado. Então, eu vou abordar o quê? Olha, ele me contou que ele gosta disso, ele me contou que pula aquela refeição, ele me contou que está difícil nesse cenário. Vamos ajustar. E aí você inclui a genética. Então, aqui a gente vai fazer isso daqui porque eu estou observando essa alteração, então a minha preocupação é modular esse gene aqui. Então, aqui é isso, então você explica. Mas não no primeiro momento a gente vai utilizar tudo, porque os profissionais têm uma ansiedade muito grande de querer utilizar tudo, de conhecer todas as siglas, de conhecer tudo, tudo. E a gente não precisa disso, a gente precisa ser ser humano. No final das contas, é um ser humano cuidando de outro ser humano. Então, com todas as limitações, com todas, sabe, as dificuldades. E isso é muito importante, porque a intenção de poder ajudar, a intenção de poder contribuir na vida do próximo é muito maior. E num grupo a gente consegue compartilhar. E é assim que eu vejo aqui dentro da cromatina, Magda. Por isso que eu, assim, para mim, eu fico maravilhada quando eu vejo as discussões. Às vezes, hoje mesmo, tinha lá, na hora que eu fui pegar
o Telegram para ver, tinham 20 e poucas mensagens. Uma aluna perguntou, a outra já foi, respondeu e a outra já foi. Então, assim, não esperam por mim, nunca esperaram, eu acho isso maravilhoso, muito mesmo, fico muito grata. E aí vão atrás de informação, quem puder complementar, complementa. E isso é muito bom, porque a gente acelera. Imagina o tanto de tempo que eu gastaria para procurar um artigo, para tirar uma dúvida, para traduzir, para não sei o quê, para não sei o que lá. Então, no grupo, a gente, é o foguetinho que eu sempre ponho, né? A gente realmente alcança voos muito altos, muito mais altos. E com a nutrição de precisão não vai ser diferente. Porque uma vez que ela já foi reconhecida, agora é a preparação. É a preparação, né? E eu vejo esse cenário com muito otimismo, muito, muito mesmo. Muito, eu vejo muitas pessoas que me procuram, que também te procuram, falando a respeito desse novo olhar da nutrição, dessas novas possibilidades, porque querendo ou não, nos desafiam, mas ao mesmo tempo nos motivam a querer continuar. E você acha, Magda, que a nutrição de precisão, quando você decidiu, né? Você deu aula durante 34 anos, e aí agora tá na clínica, enfim, sempre vai ser uma eterna estudante, com certeza. Mas você acha que a nutrição de precisão, ela foi assim um fator motivacional para você? Foi aquela que foi a cerejinha do bolo ali que contribuiu para você querer mais, se aprofundar mais, buscar mais? Ah, sem dúvida, sem dúvida. A, a nutrição de precisão o estudo da genética, de uma maneira geral, trouxeram respostas que eu tinha das minhas dúvidas, algumas respostas de algumas dúvidas. Então, eu me lembro que a Tati dizia, esse gene aqui, ele leva a esta alteração. Eu disse, tá, então, claro, agora que eu entendi. Então, responde muitas dúvidas que a gente tem, inclusive lá da bioquímica, lá da fisiologia, que a gente não estava entendendo por que era assim. Uhum. Porque, claro, o gene leva a essas alterações. Então, sem dúvida que a nutrição de precisão me esclareceu muitas dúvidas. E por que eu quis estudar a nutrição de precisão? Para tentar entender um pouco mais sobre o que é. E como é uma das áreas da nutrição que eu pensei assim, esta é o do foguetinho lá em cima, quase na lua, então é essa que eu vou estudar. As outras áreas, não desmerecendo de maneira nenhuma, mas já são conhecimentos mais consolidados. E a nutrição de Uhum. precisão, não. Cada vez a gente vê novos artigos, novos estudos, novas inferências, enfim, do que serão as coisas, né? Então, eu disse, bom, se tem essas dúvidas aí, é isso que eu quero estudar. Agora, se efetivamente eu vou conseguir acompanhar todos os conhecimentos que virão, acho que não, porque são muitos. Mas eu acho que a gente sempre tem que olhar, sonhar alto, né? A gente não pode sonhar baixinho, a gente tem que sonhar alto, a gente tem que chegar na Lua, passar da Lua e para Marte, Saturno, né? Porque é isso aí que vai nos motivar realmente a buscar mais e sermos melhores. Eu acho que o que tu falou há pouquinho tempo atrás, Tati, que o nutricionista é uma pessoa cuidando da outra pessoa. Isso a gente não pode esquecer nunca, ao meu ver. Que nós somos pessoas que vamos cuidar, ajudar as outras pessoas a melhorarem. Nós também temos as nossas fragilidades. Mas se a gente estiver com esse objetivo de ajudar, para mim isso aí já é 100% da nossa proposta de atuação. Eu acho que eu sou assim, né? Eu quero ajudar as pessoas a estarem melhores. Então isso aí já me ajuda a resolver todas as minhas dúvidas e buscar as minhas inquietações. Eu acho que é o cumprimento de um propósito muito grande, né? Porque o profissional que ele se dedica a estudar para realmente passar essas informações para o próximo, é um profissional que tem esse propósito de cuidar de vidas, e cuidar de vidas inclui a sua vida. Né? Então é importante você se cuidar, por isso que eu sempre falo, quer fazer um exame, faça o seu primeiro, se comporte como sendo um paciente, veja, sabe, comece a avaliar, isso é muito importante, muito importante. E busque profissionais, né? Você que é paciente, está passando por aqui, busque profissionais que são qualificados, para que você tenha esse tipo de assistência. Não que os outros que não estão estudando num grupo como o nosso não sejam, não, mas é porque eles têm outras demandas e acabam tendo outras prioridades, enfim. E
quando a gente começa a entender, a gente começa a escutar todos os dias, um pouquinho todo dia. Como a Magda colocou, nós não nascemos super nutricionistas, mas nós podemos sim nos prepararmos para ser um excelente nutricionista, um excelente profissional que realmente sabe dessas tecnologias, porque é tecnologia também envolvida, conhece bancos de dados, sabe onde buscar informação, pode ajudar o outro. Eu fico inconformada como a gente tem tantos bancos de dados, e aí toda vez que eu abro um banco de dados numa pós, como eu abri esse final de semana, como eu abri em outros finais de semana, e o pessoal não sabe que existe. Aí eu fico assim, onde vocês estavam quando isso foi publicado, né? Onde vocês estavam, meu Deus, o que vocês estavam fazendo? E eu fico assim, incomodada, e eu vou lá e falo, gente, isso aqui é gratuito, pelo amor de Deus, é só ir atrás das informações, vocês conseguem com certeza alcançar, com certeza conseguem ter, desfrutar desse conhecimento que está disponível, né? Está disponível. Então, o importante é querer começar. O importante é você realmente identificar que nós precisamos sempre estudar. E é por isso que eu tenho aqui, né? A gente vai ter agora no dia 29 Nutrigenética Day, que é um dia inteiro voltado para a aplicação da nutrigenética, para interpretar exames, para realmente mostrar que é possível ter uma intervenção nutricional personalizada, mas depende das demandas do paciente. Os exames também vão depender do perfil do paciente. São tantas questões, são tantos fatores, mas que às vezes uma informação pode mudar todo o seu planejamento, pode mudar toda a sua visão. Então isso é muito importante. Eu te convido, se você aqui é profissional, estudante, que quer realmente se aprofundar em nutrição de precisão, começando pela nutrigenética, que é uma das pontinhas aí, né? Começa pela nutrigenética no Nutrigenética Day, que vai acontecer no dia 29 de janeiro, o dia inteiro comigo, com algumas pipeliners que já estão inscritas também. E para a gente realmente praticar isso vai ser muito bacana. Por quê? Porque é o seu passaporte para você ver realmente se é isso que você quer, se é realmente essa informação que você deseja passar para os seus pacientes e um pouco mais. Porque dentro aqui do nosso grupo, o nosso grupo é realmente um grupo bem diferenciado. A gente tem grupo de estudos, né? Hoje mesmo a dupla que vai apresentar amanhã já me mandou a apresentação, eu pedi algumas questões para elas e elas fizeram. Então, é muito bom ver essa dedicação. E querendo ou não, te tira da zona de conforto, né? E a gente só cresce quando a gente sai da zona de conforto. E isso é muito verdade em todos os sentidos da nossa vida, em todos os sentidos. Então, a gente cresce muito quando a gente sai dessa zona de conforto. É por isso que eu amo esses desafios que a genética me traz. Ah, agora é o algoritmo, agora é o score, agora são esses bancos de dados, agora vem a metabolômica. Poxa, eu vou atrás, porque eu preciso estar em movimento, eu preciso estar acompanhando. Se eu não estiver acompanhando, um batalhão passa por cima de mim, um batalhão passa na minha frente. E aí, como que eu vou me propor a entregar o melhor para o meu paciente, entregar o melhor também para os pipelines? E isso é muito importante. É uma dedicação diária, uma dedicação necessária, mas muito prazerosa, muito prazerosa. Magda, o nosso tempo está quase terminando, foi muito bom. Queria que você deixasse aqui as últimas mensagens, né, de como você, além de tudo que você já comentou, vislumbra essa área da nutrição de precisão. E se a Magda estivesse começando hoje, estivesse fresquinha aí saindo da faculdade hoje, me fala qual área aí da nutrição de precisão você focaria e por quê? Ui, ai, ai, essa pergunta é difícil, Tati. Filosófica. É, eu não sei, mas eu tenho uma, assim, uma quedinha pela epigenética, né? É nutri-epigenética. Não sei se é esse. Ética, nutrimirômica. Eu tenho uma queda por isso, porque é o que a gente pode, enfim, modificar através dos alimentos, né? Então, eu gosto disso, né? É uma área que eu acho que me encanta mais, apesar de todas elas serem muito interessantes. E como eu sou uma pessoa que sempre gostei de estudar muito, então, para mim, todas elas são assim, estimulantes, né? Mas eu acho que a epigenética, a micromirômica, são aquelas que eu tenho assim um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de carinho.
Que demais. Mas tem tantas outras aí que a gente pode ver, né? E, Muito. mas assim, se eu estivesse saindo hoje da graduação, certamente é uma área, a nutrição de precisão de uma maneira geral, seria uma área que eu iria assim entrar de cabeça, né? Então, certamente, porque, como eu disse, digamos assim, é a nutrição do futuro, né? É a nutrição que a gente vai ter daqui a alguns dias. Claro, muitas coisas a gente já tem agora, mas daqui a pouco mais isso aí vai ser o dia a dia do nutricionista. Uhum. Então, vai facilitar muito a vida do nutricionista ter esses conhecimentos. Certamente eu iria. Só que na minha época não existia nada disso, né? Mas nunca é tarde, nunca é tarde. Estou eu aqui tentando entender a nutrição de precisão. Não, gente, eu estou brincando, não é tentando entender. Eu estudo também. Só que o ritmo desses grupos todos, ele é tão rápido, tão ágil, as meninas são tão boas, que eu, de vez em quando, assim, eu sou mais lenta, né? Mas nada impede que eu pegue o artigo, leia o artigo e tente, né, defender, assim, as minhas ideias. Então, e a Tati, aqui, né, falando, a Tati é maravilhosa, pessoal, olha, conversem com ela um pouquinho, isso que ela está falando com a gente agora é ela, né? Eu não conheço ela pessoalmente, só conheço ela pelo vídeo. Ainda não tive o prazer de dar um abraço na Tati, porque o nosso contato só foi virtual, Ah, mas ela é encantadora. Ah, Tati, tu não escuta isso que eu estou falando, tá? Isso aí tu bota a mãozinha no ouvido e não escuta, mas se vocês optarem fazer um curso com ela, enfim, tenho certeza que vão ter todo o apoio. Isso aqui, olha, gente, eu estou falando por mim, tá? Não é nada, não combinei com a Tati, ela não sabe que eu estou falando isso. Mas ela é uma pessoa maravilhosa. Todo o apoio, dedicação, atenção. E quem dera eu tivesse uma professora destas no começo da minha carreira profissional. Eu estaria longe. linda. É isso, Tati. Muito obrigada mesmo, Magda, por todo o carinho, por toda a dedicação. Eu fiquei muito feliz de ter aqui uma pipeline tão importante como você nessa sua atuação junto ao conselho. Eu fiquei muito feliz, muito honrada. Me sinto muito honrada mesmo, porque nós estamos criando um grupo sólido, um grupo engajado, um grupo comprometido. E é exatamente esse perfil de profissionais que eu quero andar perto, né? Eu sempre penso, olha, onde eu quero estar? Eu quero estar junto daqueles que querem algo a mais, que não se limitam aos desafios para alcançar algo a mais na tentativa de ajudar mais pessoas, de solucionar mais problemas, de poder, sabe, realmente pegar ali aquela informação e aplicar aquela informação dentro de critérios científicos, éticos. Então é muito bacana. E o nosso grupo ele é muito diversificado. Você tem ali nutricionistas que são clínicas raiz, né? Clínica raiz mesmo, muitas acadêmicas também, tem profissionais que ainda estão em formação, profissionais que acabaram de se formar. A gente tem profissionais que entraram lá no curso, ainda não eram estudantes, hoje já praticam a nutrição de precisão. Né? Eu encaminho pacientes que eu sei, eu conheço, eu sei o quanto que é dedicado, o quanto que estudo, o quanto que é ajudar o próximo, o quanto que é crescer também. Então, isso para mim não tem preço mesmo. E eu te agradeço muito as suas palavras. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui para a gente tirar alguma dúvida, se alguém tiver. Mas fica o meu convite para você conhecer a programação, pelo menos, do nosso Nutrigenética Day, que está no link da minha bio. Vocês podem acessar, conhecer a programação. Vai ficar gravado, um evento online, vai ficar gravado. Esse ano tem o segundo meeting dos Pipeliners também, que vai ser em agosto. Já tem convocação geral também. Mas esse evento é um evento para você conhecer realmente a nutrigenética. Você que ainda não é pipeliner, que ainda não deu tempo de ser, não se preocupe que em 2022 você terá muitas oportunidades, eu te prometo. Prometo mesmo. Muito bom, eu acho que por enquanto não temos dúvidas. Se tiverem dúvidas, depois mandem direct para gente. Será um prazer respondê-los. Magda, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua simpatia, pela sua generosidade também. Eu estou muito feliz, muito mesmo. Não paro de dizer o quanto eu sou realmente grata por tê-los na minha vida, porque eu acho que uma das formas da gente realmente, sabe, mostrar para o mundo
essa gratidão é realmente com palavras, a gente expressar. Além de palavras, claro, tem toda a nossa ação, né? Toda a nossa atividade, mas nós temos que ter palavras também. Temos que sempre impulsionar. E quando vocês estão ali, ó, subindo, tá todo mundo subindo. Eu, principalmente, eu já me vejo. Assim, quando eu vejo uma pipeline, uau, ela tá lá no Conselho Federal falando sobre isso, levando essas ideias. Uau, para mim, sabe, na minha mente, no meu mindset, tá todo o grupo lá também, tá todo mundo lá. Então, para mim é um prazer muito grande. Queria muito te agradecer de coração. Obrigada mesmo. E eu tenho certeza que esse ano a gente se vê presencialmente, hein? Vou cobrar, hein, Tati? Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de conversar contigo, né, com todas as pessoas que estão aqui nos assistindo e deixar assim um pequeno recado, né? Gente, façam as coisas com amor, com emoção, que tudo dá certo. Então, um beijo bem grande para todos. Tati, mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço. Beijo grande, gente. Beijo, fiquem com Deus e até quinta-feira. A gente tem live às 20 horas. Beijo. Tchau, tchau.